Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo da parte introdutória do livro dos Espíritos, tá? Antes de nós irmos para a leitura de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. O movimento dos objetos é um fato firmado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram a coisa, não é à primeira vista bastante independente da vontade para assentar a observação de um observador novato. Não falaremos, pois, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer munido de um lápis, tal como o cesto, a prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium pousam sobre o objeto desafia, como dissemos, a destreza mais completa de poder participar em que, ou seja, no traçado dos caracteres. Mas admitamos, ainda que por uma agilidade maravilhosa, ele possa enganar o olhar mais perscrutador, como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado. Sob a mão do médium mais estranho à literatura, nascem algumas vezes poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis, e que não renegariam os melhores poetas humanos. O que se adita ainda à estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. São esses fatos reais ou não? Para isso não temos senão uma coisa a responder. Vede e observai, as ocasiões não vos faltarão, mas, sobretudo, observai com frequência, por longo tempo e segundo as condições necessárias. Diante da evidência que respondem os antagonistas, sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguetes de uma ilusão. Diremos primeiro que é preciso afastar a palavra charlatanismo, de onde não há proveito. Os charlatães não fazem seu trabalho de graça. Seria, pois, tudo no mais uma mistificação. Mas por que estranha coincidência, esses mistificadores se teriam entendido de um extremo ao outro do mundo, para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, senão quanto às palavras, ao menos quanto ao sentido. Como pessoas graves, sérias, honradas, instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? Como encontrar entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque se os médios não são instrumentos passivos, é-lhes preciso uma habilidade e conhecimentos incompatíveis com certa idade e certas posições sociais. Então, acrescentam que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos tem um certo peso. Ora, está aqui o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje seus adeptos aos milhares, não os recruta senão entre os ignorantes. Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida.
Mas o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam sem cerimônia de ineptos todos aqueles que não têm a sua opinião. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram uma coisa, será sempre senão uma prova, ao menos uma presunção em seu favor. Uma vez que pode fixar a atenção de homens sérios que não têm nenhum interesse em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Entre as objeções há as mais sutis, pelo menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma das objeções é tirada da linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação que se supõe aos seres sobrenaturais. Se quer referir-se ao resumo da doutrina que apresentamos por cima, aí se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais, nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Cabe às pessoas sensatas distinguirem os bons dos maus espíritos. Seguramente aqueles que tiram desse fato a consequência de que nós não temos contato senão com seres malfazejos, cuja única ocupação é a de nos mistificarem. Não têm conhecimentos das comunicações que ocorrem nas reuniões, onde não se manifestam senão espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É deplorável que o acaso os tenha servido tão mal, por não lhes mostrar senão o lado mal do mundo espírita, porque queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles os maus espíritos antes que os bons. Os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é revoltante e de grosseria. Poder-se-ia, no máximo, disso concluir que a solidez dos seus princípios não é tão potente para afastar o mal, e que, encontrando um certo prazer em satisfazer a sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos deles aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos sobre esses fatos seria tão pouco lógico como julgar o caráter de um povo pelo que se diz e se faz numa assembleia de alguns estouvados ou de gente de má fama, a qual não frequentam nem os sábios nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando a uma grande capital pelo mais feio subúrbio, julga-se todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos há também uma boa sociedade e uma sociedade má. Que essas pessoas estudem bem o que se passa entre os espíritos de elite e elas ficarão convencidas de que a cidade celeste encerra outra coisa além do refúgio do povo. Mas, dizem os espíritos de elite, vem entre vós? A isso respondemos, não ficai no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todos, a menos que não seja a elas que se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste na de não ver nas comunicações espíritas, em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, senão a intervenção de uma força diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor enganá-los. Não a cremos suscetível de um exame sério, por isso nela não nos deteremos. Ela se encontra refutada por aquilo que dissemos. Aditaremos somente que, se assim fosse, seria preciso convir que o diabo algumas vezes é bem sábio, bem razoável,
e, sobretudo, bem moral, ou que há também bons diabos. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal de manifestar-se para nos perder sem nos dar, por contrapeso, os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode, não tem poder. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Uma ou outra suposição seria uma blasfêmia. Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, do momento que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como crer sem piedade que ele não permite senão o mal, com exclusão do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Uma coisa bizarra, acrescentam, é que se fala senão com espíritos de personagens conhecidas e se pergunta por que só eles se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos para nós do que ilustres, que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que se evocam, a menos que não sejam parente ou amigo, é bastante natural que se dirija àqueles que se conhece mais do que àqueles que não se conhece. O nome de personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que são mais notados. Acham singular ainda que os espíritos de homens eminentes venham familiarmente ao nosso apelo e se ocupem algumas vezes de coisas insignificantes em comparação com as que realizaram durante a sua vida. Isso não tem nada de espantoso para aqueles que sabem que a força ou a consideração da qual esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Os espíritos confirmam nisto estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados. O que se deve entender como a posição de cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra pode lá encontrar-se como um dos últimos. Aquele diante do qual curvamos a cabeça durante sua vida pode, pois, vir entre nós como o mais humilde operário, porque, deixando a vida, ele deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não puder ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o, ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. É já um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a dos seus filhos. Passam-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas coisas surpreendentes, de natureza a convencer o mais incrédulo.
O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhes são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram certo grau de depuração estão libertos de toda influência corporal. Mas, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a Terra. E é ainda esse um meio de reconhecimento, mas ele se encontra, sobretudo, numa multidão de fatos, de detalhes que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêm-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrina, aprová-las ou condenarem certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte. Coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar, tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros, e se não há para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle, tem-se sempre o da linguagem e do caráter. Porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente o bom senso e a moral, mostraria por isso a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Um espírito da categoria de Fénelon pode, pois, vir em seu lugar frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário. Ele se apresenta sob o seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias. Mas que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fénelon? Do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como teria dito o próprio Fénelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente e, frequentemente, não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos e que isso pode resultar em erros e, frequentemente, em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático, mas não dissemos jamais que esta ciência era uma coisa fácil, nem que se podia aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Não será demasiado repetir.
Ela exige um estudo assíduo e frequentemente longo demais, não podendo provocar os fatos. É preciso esperar que eles se apresentem e, no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são para ele rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares, enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante. O sábio nela descobre tesouros pelo pensamento.